Olá, alunos, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai iniciar aqui o nosso segundo vídeo. Lembrando que, pessoal, que esse slide eu vou disponibilizar também aí no Ava, tá? Então seria interessante que antes de você visualizar o vídeo, você baixe e faça o download do slide para que você possa acompanhar a aula, fazer as devidas anotações e observações, beleza? Então vamos lá. O que é que não pode faltar de conteúdo? Então vamos discorrer o seguinte. Primeiro ponto, a gente precisa avaliar alguns aspectos históricos, né? Então, o que que não pode faltar nesse sentido? Então, historicamente, a gente tem sempre aí, né, como um dos principais marcos históricos a Revolução Industrial. Ela é considerada justamente aí o marco desencadeador de um sistema, de uma sociedade totalmente fundada no processo de consumo. Então, a partir desse processo de consumo, né, isso passa a impor alguns padrões que, para serem atingidos, necessitavam, né, de uma quantidade cada vez maior de recursos naturais. Então, quando a gente sempre, né, discorre sobre esse contexto, né, eu sempre falo, né, lá nas abordagens teóricas da administração, né, Taylor e Fayol, eles não tinham essa preocupação, né, de avaliar esses impactos ambientais. A gente tinha um processo de análise totalmente focado para o trabalho, né, para a racionalização do trabalho, né, ORT, sistema de supervisão funcional, maior produtividade, né, e aí Taylor focando nas tarefas, Fayol já tinha uma visão focada na estrutura em departamentos. Em nenhum momento a gente vê aí, né, alguma menção sobre essas questões ambientais, né, que até então não era uma preocupação na época. Porém, isso, né, com o passar dos anos e muitos anos depois, a gente começa a entender aí a necessidade de avaliar esses recursos, né, observando, lógico, que os recursos eles são escassos. Então aí a primeira, né, um aspecto que a gente precisa avaliar é a primeira conferência das Nações Unidas, né, sobre o meio ambiente, que ocorreu aqui em 1972, possibilitando, né, o surgimento de um ramo da ciência jurídica capaz de regular as atividades humanas, né, efetiva ou potencialmente causadora de impacto sobre o meio ambiente. Então, a partir dessa primeira conferência, ou seja, para você ver o quanto é recente, né? Então, você tem aqui em 1972, né, a primeira conferência das Nações Unidas, né, e a partir disso, né, possibilitando aí o surgimento de um ramo de ciência jurídica, né, capaz de regular as atividades humanas, né, e como essas atividades humanas elas podem causar impacto sobre o meio ambiente. Então, o grau de complexidade da sociedade moderna, né, ela quebrou realmente divisões clássicas do direito, né, incluindo nesta temática legislativa direitos como o do consumidor. Então, a gente tem, né, tanto a questão do direito do consumidor, o próprio direito ambiental, né, os quais constituem aí um conjunto de princípios, né, e de normas jurídicas que são voltadas para a proteção legal da qualidade do meio ambiente. Então, se a gente pegasse aqui a citação de Milaré, de 2001, traz justamente isso, né? Essa inclusão na temática legislativa, né, questões relacionadas ao direito do consumidor e o próprio direito ambiental, né? Então, a gente observa que a partir dessa grande complexidade da sociedade, né, moderna, isso realmente começa a quebrar algumas divisões clássicas dentro do próprio direito. E aí a gente, né, tem aí o direito ambiental, que ele é reconhecido atualmente como um direito fundamental. Durante a história do seu desenvolvimento no Brasil, mudanças importantes ocorreram em sua base conceitual. Então, o que é que a gente observa? Que o direito ambiental ele sofre algumas, né, algumas influências, e isso faz com que, devido a essas influências modernas, né, de teorias de integralidade, por exemplo, o direito ambiental ele não visa somente a proteção de recursos naturais isolados. O seu objetivo é proteger um conjunto desses recursos naturais, tratando-os como um bem único e que está relacionado e que interage, né? Então, todos os recursos naturais, né, não é recursos naturais isolados, mas um conjunto deles. Por isso que a gente, ao final da aula, vai discorrer justamente sobre as políticas nacionais nesse sentido, né? Então, você tem a Política Nacional dos Recursos Hídricos, por exemplo, né? Então, você vai ver um complemento de todas essas políticas nacionais para atender justamente essas demandas ambientais. Bom, então o direito ambiental ele vai ser representado aqui por princípios. Então, muita atenção com relação a isso. Então, em relação ao direito ambiental,
a gente vai conhecer alguns princípios. Primeiro, né, o princípio de preservação e da precaução. Então, esse princípio ele determina a adoção de medidas de defesa do meio ambiente como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental. De acordo com a literatura, a prevenção é um princípio fundamentador que está presente na legislação ambiental, ou mesmo em políticas públicas específicas relacionadas a essa área. Então, vamos lá. Princípio do direito ambiental, princípio da preservação e da precaução. Ou seja, vamos avaliar, vamos supor que uma determinada atividade industrial ela queira se instalar dentro do município. Então, esse princípio ele é norteador dentro desse sentido. Então, antes dessa fábrica ser instalada, é muito importante que dentro dos aspectos, né, da própria legislação em termos de questões ambientais que possam ser elaboradas a partir do município, elas devem ser preventivas, ou seja, né, seguindo esse princípio, né, as medidas, né, de defesa no meio ambiente, ela tem que sempre agir de forma de cautela. Então você tem que avaliar, bom, essa instalação, qual o impacto que ela vai causar no meio ambiente. Então, para que ela possa se instalar, quais são as regras que ela precisa seguir para que a sua atividade ela possa acontecer, porém o impacto ambiental seja o menor possível. Que isso é um ponto também que a gente sempre discute. Os impactos ambientais, né, eu sempre coloco aquele exemplo da exploração da madeira. Né? Se você avaliar o impacto ambiental de uma exploração ilegal e mensurar e relacionar o impacto com a atividade de exploração legal e ver como ela é realizada, você vai ver que o impacto é bem menor. Né? Você não elimina esse impacto, porém você consegue reduzir. Né? Então, normalmente as empresas que se adequam a alguns aspectos da legislação ambiental, elas vão seguir, inclusive, né, elas vão desenvolver ações paralelas que vão, né, preservar o meio ambiente em outros aspectos, ou até mesmo reduzir o impacto dentro das suas atividades produtivas. E o próprio direito ambiental, ele segue esses princípios, né? E o primeiro é a de prevenção e precaução. Outro princípio do poluidor pagador, ou seja, ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar os custos ambientais gerados pelas suas atividades. Né? Isso reforça mais ainda o que eu acabei de citar, né? Produção e consumo, que podem degradar ou exaurir os recursos naturais. Né? E é importante também compreender que o seu objetivo é tirar o ônus econômico da coletividade e incluí-lo na iniciativa privada, consumidora degradadora do recurso em questão. Ou seja, né, a responsabilidade, a ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar esses custos, né, ambientais gerados pelas suas atividades. Outro princípio, né, é o princípio da responsabilidade, tá bom, pessoal? O princípio da responsabilidade não deve ser confundido com o princípio do poluidor pagador, né, porque o princípio do poluidor pagador ele fala a ação para obrigar a iniciativa privada a indenizar. E aqui a gente está falando da obrigação de arcar com os custos de reparação ou compensação ambiental pelos danos causados. Então aqui eu estou já obrigando, ou seja, já é previsto, né, que essa iniciativa privada ela tenha, né, custos ambientais gerados a partir de suas atividades. Aqui não, já é a responsabilidade por um ato, né, uma obrigação de arcar com o custo de reparação ou compensação ambiental pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de qualquer atividade. Então é a responsabilidade da empresa, certo? Em termos de produtividade e o impacto que essa produção causa. E outro princípio é da gestão democrática, né? Muito similar ao princípio da informação e participação. Né? Assegura ao cidadão direito à informação e participação em políticas públicas ambientais e deve ser aplicado em relação aos três poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo, em funções do Estado, ok? Então nós temos aí, né, esses 4 princípios que norteiam o direito ambiental. Uma retrospectiva histórica que a gente precisa fazer é o seguinte, né? Desde o seu descobrimento aí até o século XX, existiam aí poucas regras, né, de proteção ambiental no Brasil. Então esse primeiro marco, nesse primeiro momento, a gente tem uma fase realmente onde, né, se a gente observar até dentro da própria história, né,
quantos recursos naturais eles foram realmente utilizados, né? Quantos recursos naturais foram saqueados no nosso país, né, no início, né, desde o nosso período de descoberta. Porém, a gente tem uma segunda fase, né, conhecida como fragmentária, que é a fase marcada pela preocupação do legislativo com a quantidade de recursos naturais, né, mas não só com sua qualidade integral. Então surge aí o Código Florestal de 1965, o Códigos de Caça, de Pesca, de Mineração, né, que são todos aí de 1967, e a Lei de zoneamento industrial, né, de 1980, e a Lei dos Agrotóxicos aí de 1989. Então observe que aqui, ó, né, nós temos um conjunto de códigos e leis específicas que passam a representar essa segunda fase, né, que é conhecida como a fase fragmentária, ou seja, passa a surgir uma preocupação dentro do legislativo com relação a essa quantidade de recursos naturais. E a terceira fase, ela já é conhecida como a fase holística, né? O termo holístico tem a ver justamente com essa amplitude, né? Uma visão do todo. Então é conhecida aí como holística, essa terceira fase, que foi marcada pela edição que nós temos da Lei 6.938 de 1981 e começamos a compreender aí o ambiente como um sistema ecológico integrado que deve ser protegido de forma totalmente completa, né? Total, tá bom? E aí vem outro ponto que a gente precisa avaliar, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, no contexto legislativo ambiental, é um dos temas mais confusos, né? Principalmente para a gente entender aí com relação à repartição das competências, né? Poxa, qual é a competência da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios? Então, quando a gente vai avaliar, né, a competência dessas três esferas aí, a gente às vezes tem ali um dos temas mais confusos, né, quando a gente vai entender justamente qual é a repartição de competência, né, o que é que compete à União, o que é que compete ao Distrito Federal, os estados, municípios, certo? Então, entretanto, antes de ingressarmos efetivamente nesse assunto, a gente precisa introduzir, né, a Constituição Federal, que é o documento que descreve um conjunto de regras do governo que rege todo o ordenamento jurídico do país. Então vamos lá. As normas previstas, né, no contexto, elas são consideradas irrevogáveis, ou seja, são chamadas de as cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alteradas por emendas constitucionais. Então, o que a gente tem? As normas previstas no texto, né, da Constituição Federal, a gente tem aí, né, elas não podem ser alteradas por emendas constitucionais. Então, neste documento, um capítulo inteiro trata do tema de meio ambiente. E, além de estabelecer seu conceito normativo, constitui uma complexa rede de direitos e deveres, sendo obrigação do Estado e da sociedade a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, a responsabilidade do meio ambiente é só do Estado? Não. A sociedade, né, isso estabelecido dentro da própria Constituição, ela também tem o seu papel de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, inclusive, se você for pego agora fazendo descarte de dejetos, né, jogando numa via pública ou até mesmo num terreno baldio, você pode ser punido, né, justamente porque isso já é previsto, né, dentro do texto da Constituição, ok? Então, a gente vai discorrer justamente sobre o que vem a ser essas competências, né, legislativa, né, que se subdivide, né, em remanescente, exclusiva, privada, no caso privativa, concorrente, suplementar e reservada. Tá? Então na próxima aula aqui, no próximo vídeo, a gente vai discorrer, né, sobre essas competências, beleza? Então até o próximo vídeo.